A inteligência artificial está em alta. E agora a gente vai saber como que vai ficar essa questão nas eleições, porque é ano eleitoral. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Juliana Abalém. Muito obrigado pela participação e uma boa noite para você. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, para a gente começar, Juliana, qual que é a principal atuação do Observatório Eleitoral com essa questão da inteligência artificial? Na verdade, o Observatório Eleitoral, ele funciona como um braço da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Minas Gerais. Ele nasceu como um amparo para que a gente pudesse observar, já na eleição de 2 anos atrás, as questões das candidaturas de minorias, como mulheres, as candidaturas LGBT, porque a gente vinha de um momento de bastante violência de gênero, violência política de gênero e outras violências do tipo. Então, o observatório nasceu da necessidade dessa observação, porque a legislação eleitoral, ela tem uma característica de ser muito dinâmica, ela acompanha o movimento social, né? Porque a gente tem, ao longo dos anos, né, uma modificação das características das eleições de uma para outra. E a legislação eleitoral, então, ela muda de acordo com essas necessidades pontuais. Então, o observatório faz isso. Mas a Comissão de Direito Eleitoral, ela amplamente acompanha toda a movimentação eleitoral. E um dos pontos que a gente tem agora, principalmente na questão das fake news, na questão de toda a movimentação, é a tecnologia e, então, consequentemente, a inteligência artificial, que não dá para negar que está aí a todo vapor. E está sendo muito... É isso que eu ia dizer, está sendo muito rápido, né, Juliana? Exatamente. As evoluções tecnológicas, né, o desenvolvimento disso, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, muito mais do que a capacidade do próprio legislador de produzir leis que regulem essa dimensão, né, que é uma característica humana. Né? Todas as nossas atividades, elas acabam tendo que ser reguladas por lei, para que elas tenham um parâmetro de existência. Só que a forma com que a tecnologia ela desenvolve é muito rápida. Então, muitas vezes, a gente fica sem ter como acompanhar essa evolução. Então, essa mudança nesse cenário eleitoral, você enxerga mais lenta nesse caso? Ela é mais lenta, mas o Tribunal Superior Eleitoral, ele precisa acompanhar de alguma forma para evitar que haja problemas no pleito eleitoral. O TSE, ele edita a cada 2 anos as resoluções. Então, baseado no Código Eleitoral, que é de 97, e as legislações eleitorais que mudam com menos tempo, né, com menos velocidade, ele edita a cada 2 anos resoluções que vão nortear cada processo eleitoral. Então, nós tivemos, em 2019, as eleições, nós tivemos resoluções daquele pleito, depois, em 2022, algumas pequenas modificações, e agora, para 2024, nós tivemos as resoluções publicadas nesse ano, já acompanhando essa questão da inteligência artificial, que na eleição passada a gente não tinha. Então, o TSE, ele se ocupa de tentar regular, da forma que é possível a ele, todas essas modificações sociais que vão ter impacto na eleição. Certo. E falando em TSE, como que está agindo na questão da desinformação? O que acontece é que o eleitor, que é, na verdade, a estrela da eleição, que é quem precisa exercer a cidadania para fazer com que a nossa eleição, a festa da cidadania, ela chegue ao seu final com muito mérito, né? Ele não pode ser alimentado nem de notícias falsas e nem de informações que o levem a ter compreensões erradas da realidade. Então, a preocupação é que, como a inteligência artificial amplamente utilizada hoje, ela tem uma característica de poder reproduzir vozes e imagens à perfeição, isso não seja utilizado de forma a levar o eleitor a ter uma ideia errada daquilo que realmente existe, né? Há uma realidade diferente. Então, o TSE, ele proibiu o uso da deepfake, que é a criação de imagens e sons. Então, isso pode mudar o rosto, exatamente, a voz, né? Essa criação, seja ela
para imagens existentes ou uma imagem criada, ela não pode ser usada na campanha, mesmo que para fazer uma campanha positiva. Então, ela não pode ser nem negativa para atacar o outro e nem positiva para enaltecer a campanha. Então, essa não pode existir. A inteligência artificial em si, ela pode ser utilizada de forma regulada em outros aspectos da campanha, desde que ela não seja utilizada de forma que configure abuso de poder econômico, porque nem todo candidato tem acesso, né? Porque isso pode gerar realmente um efeito de desequilíbrio para o pleito. Certo. Juliana, a gente foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre a inteligência artificial. Vamos ver o que elas falaram. Olha, eu acho que é uma coisa perigosa, porque quando a tecnologia surge, até ela ser regulamentada, aqueles mal intencionados já começam a utilizar. Eu gosto muito de usar a inteligência artificial, porém eu acho que ela ainda está sendo estudada, né? Ainda tem muitos erros. Eu acho que talvez a gente não está preparado para usar a inteligência artificial ainda, sabe? Pode ser que ajude, mas eu acredito que pode dar um bug, sabe? Pode acontecer alguns erros, assim, então acho que não é confiável, não. Isso é uma coisa que tá muito a desejar, né? Eu vejo o negócio da internet, eu vejo tantas coisas que tem que melhorar, né? A minha opinião, é uma tecnologia avançada, né? E é preciso, hoje o sistema está ajudando em vários setores, principalmente nesse vai ser de muita utilidade para o público, né? Agora, só que tem um porém, quem não está atualizado na tecnologia vai sofrer, né? Porque tinha que ter um suporte exatamente para essas pessoas que não sabem usar o sistema da tecnologia e ter um serviço a par dessas pessoas para as eleições. Olha, pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Pode haver um atrapalhamento aí nessa questão. Você acha que ela é mais a favor da informação ou da desinformação? Tem 50%, né? Pode ajudar um lado, pode piorar o outro lado. Tem essa questão também. Os inteligentes, ela informa, mas aquelas pessoas que querem ir para o outro lado é a plena desinformação. A princípio, sim, pela falta de regulamentação, tá? Pela falta de leis, de entendimento também de como funciona. Assim como já aconteceu das outras vezes, com as fake news, com as outras redes sociais. Mas a favor da informação. Mas tem muita coisa que a inteligência artificial, ela... Como é que eu posso falar? Ela priva a gente, sabe? Porque como tá no começo, eu, por exemplo, eu já trabalhei com inteligência artificial e criando imagens. Então, tipo assim, eles censuram muitas coisas. Acaba que pode censurar algumas informações por bug do sistema mesmo. A informar, porque essa área eu conheço, posso dizer com certeza, ela vai servir muito, é uma plataforma muito boa para ser utilizada. Digamos que as pessoas estão um pouquinho com o pé atrás, mas ao mesmo tempo confiantes, né, na inteligência artificial. Na verdade, a gente não tem que temer a evolução, né? A gente realmente tem que saber que mesmo as evoluções mais benéficas, elas precisam de regulação. Sim. Todas as nossas atividades humanas, elas precisam de regulação para que elas tenham regras. Exatamente, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, como eles disseram, que é aquilo que eu disse sobre a propaganda negativa ou positiva. Realmente elas podem ser usadas dos dois jeitos. E muitas vezes a simples observação não permite você dizer se aquilo é verdade ou se é mentira. Isso vai depender de uma análise mais apurada, mais técnica, exatamente para que o eleitor não seja induzido a erro. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele precisa ter mecanismos para que, na eventual utilização daquilo como uma mentira ou uma desvirtuação da realidade, aquilo possa ser retirado, porque ele pode realmente causar ao candidato que está sendo contra ele utilizado uma propaganda negativa ou uma mentira, que seria aí uma fake news ou alguma coisa do tipo, de forma muito rápida, porque a eleição, a propaganda, ela tem um prazo muito pequeno. É muito curto, então ela precisa ser muito rápida a retirada. Então,
Então, hoje, o tribunal, inclusive, fez convênios e parcerias com a Anatel e outras formas para que isso seja retirado de forma rápida. Então, isso vai acontecer, essa agilidade. Sim, se pretende que se faça, porque não há como demorar, porque o alcance é muito rápido. As nossas tecnologias, elas têm um alcance muito grande e de forma muito rápida. Verdade. Então, às vezes, o conserto não chega a tempo. Então, a melhor forma é que você retire aquilo, né, que seja dado. E isso não pode ser chamado de censura, porque existe a previsão de retirada. Você não pode dar voz, você não pode dar caminho para algo que não é verdadeiro. Então, é preciso que tanto os tribunais quanto os próprios candidatos estejam munidos de equipe técnica, para que isso seja indicado quando houver utilização ou não da inteligência artificial. Até mesmo o que é permitido da inteligência artificial, assim como na propaganda, ela tem que aparecer propaganda eleitoral, o uso da inteligência artificial no material publicitário de eleição precisa aparecer inteligência artificial. Ok, então o eleitor vai ficar atento a essas informações, exatamente, né? Exatamente. A gente recebeu aqui no Informativo TVU Juliana Balém, advogada, esclarecendo essas dúvidas, né, sobre a inteligência artificial. Sim. Mais uma vez, obrigado, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade. Volte mais vezes no Informativo. Obrigada. Boa noite para você.